Hola a todos, muy buenos días y gracias por acompañarnos. Varias vacunas contra la COVID-19 ya han recibido aprobación para su uso de emergencia por parte de la Organización Mundial de la Salud, abriendo el camino para su despliegue por parte del mecanismo COVAX en la región y en el mundo. Pero, ¿qué es COVAX? ¿Cómo funciona? ¿Y qué vacunas están y estarán disponibles? También, ¿cuándo se espera que estas vacunas lleguen a los países de nuestra región? ¿Y habrá acceso equitativo a las vacunas contra la COVID-19? Soy Sebastián Oliel de la Organización Panamericana de la Salud y para conversar hoy sobre esto y mucho más, me acompaña el doctor Jarbas Barbosa, subdirector de la Organización Panamericana de la Salud. Hola, doctor, buenos días. Olá, Sebastião. Buenos dias. Gracias, doctor, por acompañarnos para conversar sobre COVAX y sobre las vacunas COVID-19 en este espacio que hemos creado en la OPS para acercar información y conocimiento basado en ciencia a todos ustedes que nos siguen por nuestras redes sociales. Pero además, con el doctor vamos a estar tomando preguntas, dudas que ustedes puedan tener sobre las vacunas y sobre COVAX, así que en las redes que nos están siguiendo, en nuestro Facebook y en nuestro Twitter, tanto en inglés, en portugués o en español, vamos a estar contestándoles. Doctor, para empezar a conversar un poco, ¿no?, sobre este tema para que nos ilumine a los que quizás todavía tienen dudas sobre COVAX, ¿puede explicarnos qué es el mecanismo COVAX? Sim, graças. É importante porque, em verdade, COVAX é um mecanismo novedoso, é um mecanismo que nunca tivemos antes no mundo. COVAX foi criado no ano passado. No ano passado, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, com outros sócios, criaram três pilares para acelerar o acesso às ferramentas necessárias para responder à pandemia de Covid-19. São três pilares. Um para o tema de medicamentos. Este pilar foi importante para coordenar ensaios clínicos no mundo, para revisar a eficácia de medicamentos. Desafortunadamente, não tivemos nenhum medicamento hasta hoje que foi aprovado para prevenir ou para diminuir a intensidade da transmissão ou para prevenir que a pessoa tenha uma forma grave, pero este pilar foi muito importante para garantizar que os países pobres de África e de Ásia pudessem receber a dexametasona, que é um medicamento, um medicamento corticoide que pode reduzir hasta 30% a mortalidade em los casos de Covid-19 que necessitam de terapia com oxigênio. Então, esse pilar foi... Outro pilar é o pilar de testes de diagnóstico. Esse pilar foi responsável por a disseminação de um teste, que é um teste de antígeno, que custa 25% solamente do custo de um teste de PCR, tem uma performance muito semelhante, muito similar, e não necessita de um laboratório. Então, pode ser utilizado para populações em áreas rurais, de difícil acesso, em los serviços de saúde. E, por exemplo, esse teste foi um desenvolvimento do pilar. E aí, o pilar de vacuna. E no pilar de vacuna, temos três subpilares. Um que é liderado por CEP. CEP é a coalizão para o desenvolvimento de ferramentas para enfermidades emergentes. Esse pilar de CEP busca apoiar o desenvolvimento de investigação e produção de novas vacunas. Então, há muitos projetos, inclusive na América Latina, projetos de nós outros da OPS, pusimos instituições que estão desenvolvendo vacunas em Cuba, em Brasil e outros países em contato com o CEP, para que possam receber apoio financeiro para os ensaios clínicos de fase 1, 2 e 3. Há um segundo pilar, que é a Organização Mundial da Saúde, é o liderazgo, que é o pilar de alocação das vacunas. E há um terceiro pilar, que é o pilar de aquisição e a entrega das vacunas, que se chama COVAX. COVAX é liderado por Gavi, que é Global Alliance for Vaccine and Immunization. COVAX, então, o grande objetivo de COVAX é garantizar que os países possam receber vacunas de uma maneira equitativa.
há duas formas de participar em COVAX. Nós outros temos mais de 190 países que já participam de COVAX. Há 92 países que vão receber as vacinas sem pagar. São países de baixo ingresso, são países pobres que vão receber sem necessidade de pago as vacinas. Em Las Américas temos 10. E os outros países são países de autofinanciamento, países que vão pagar e vão receber as vacinas. Então, esses, em geral, é o mecanismo COVAX. COVAX, como era um mecanismo novedoso, quando foi criado, teve que buscar apoio financeiro, buscar donações, isso tomou um tempo. Né? Também tivemos que convencer a los países como participarem nesse mecanismo novedoso, apoiar os países, sacar todas as dúvidas. Então, é um mecanismo que eu creio que é muito útil, pero vai ser muito mais útil se um mecanismo como o COVAX se transforma em um mecanismo permanente, com os fundos necessários, com todo já arreglado para que se pueda, em uma futura pandemia, ter uma capacidade todavia mais grande, todavia mais importante de garantizar el acesso equitativo. Gracias, doctor. Y justamente sobre acceso equitativo, vemos en los medios también, bueno, en realidad desde diciembre, finales de diciembre, algunos países empezaron a vacunar con la primera vacuna que se estuvo disponible. Ahora ya vemos que hay otras vacunas también disponibles, y hay, ¿no? Como cierta ansiedad porque lleguen esas vacunas y porque haya acceso equitativo. ¿Cómo está trabajando la OPS para eso? Mira, o Fundo Rotatório da OPS, conjuntamente com o Unicef, são os dois mecanismos que que estão realizando as aquisições em nome de COVAX. O Fundo Rotatório já tem uma experiência de mais de 40 anos na região de aquisição de vacinas para todos os países. O Unicef também tem uma larga experiência com os países que recebem vacinas por donação de Gavi há cerca de 20 anos. Então, aí estamos trabalhando. Primeiro, é importante identificar que, como o mundo não tinha uma decisão sobre o mecanismo de acesso equitativo, isso tomou meses, até que fosse possível começar as negociações. As regras de mercado são regras que não favorecem o acesso equitativo. Então, os países ricos começaram desde o ano passado a fazer acordos que tinham que pagar. E há países que compraram como vacinas suficientes para 4 ou 5 vezes sua população. Isso limitou bastante as possibilidades de aquisição por el mecanismo COVAX e também tomou todo o tempo que tivemos para receber as donações de los países ricos e começar as negociações. Tudo isso se está agora, eu creio que chegando ao momento que todos esperamos, que é começar definitivamente a distribuição. Em la próxima semana, os países de todo o mundo vão receber uma informação detalhada de quando e quanto de vacuna vão receber por COVAX. Nossa expectativa é que já empiece ao final de fevereiro e na primeira semana de março. E os países vão receber todas as informações sobre todos os meses do primeiro semestre. O mecanismo COVAX foi capaz de assegurar 2 mil milhões de doses de vacuna para o ano 2021 e mais 1 mil milhões já está assegurada para o primeiro semestre de 2022. Pero isso não é suficiente, né, para que a vacuna tenha a possibilidade de controlar a transmissão conjuntamente com as outras medidas. A vacuna aislada não vai ter essa capacidade. Vamos ter que manter as medidas de prevenção, pero vamos a buscar uma vacunação ao redor de ao menos 70% da população em todo o mundo. Então, há que buscar mais. O anúncio, por exemplo, da nova administração dos Estados Unidos, que Estados Unidos agora vai participar de COVAX como donante, é uma informação muito importante que foi brindada, porque isso pode possibilitar
pensar em COVAX não somente para os 20% da população, como já está garantizado, pero para ir mais allá e pensar incluso para os países pobres do mundo em la possibilidade de la vacuna contribuir com o controle da transmissão. Bien, doctor, justamente alguna de las cosas que mencionó, ¿no? Que todavía entonces no hay una fecha exacta para cuándo van a llegar las vacunas a ningún país. En el chat incluso Israel Palacios desde Honduras pregunta cuándo estiman que vendrán las vacunas a nuestro país. Pero entonces aún no se sabe la fecha exacta, ¿no? Sim, o dia 23, o mecanismo COVAX vai enviar uma carta para todos os países. E por que toma tempo? Porque, mire que estamos falando de uma logística para 190 países. Então, e em um período onde há vuelos que foram cancelados, incluso por la pandemia, onde a oferta de vuelo é muito menor que antes, há todos os temas regulatórios, todas as avaliações que têm que ser feitas. Mas nossa expectativa é que, ao final de fevereiro, na primeira semana de março, as vacunas de COVAX já empiezam a chegar a los países. As quantidades que vão a chegar inicialmente são quantidades limitadas. Essa é uma realidade em todo o mundo, com uma ou duas exceções de países, pero mesmo em Europa, hoje em dia, com exceção do Reino Unido, todos os outros estão vacunando somente ao redor de 4, 5% da população, ou seja, durante o primeiro semestre, o acesso às vacinas vai ser limitado. Por isso é importante que os países tenham um plano de vacinação muito bem estabelecido, com os grupos prioritários que vão ser vacunados. A recomendação da OMS e da OPS é utilizar essa vacuna que vai chegar para salvar vidas. Então, quem tem que ser vacunado primeiro? Os profissionais de saúde que estão em contato direto com os pacientes, em los hospitais, nas clínicas, porque são mais vulneráveis para atender a Covid-19. Outros profissionais de áreas sociais que também têm um contato direto com a população e são essenciais. Por exemplo, pessoas que trabalham em asilos, onde estão os idosos, os adultos maiores, porque podem ser pessoas que vão ser o vetor do vírus para os adultos maiores. Ou seja, cada país tem que identificar bem. Depois, vacinar os adultos maiores e os adultos que têm enfermidades crônicas, como a hipertensão, a diabetes, câncer, deficiências imunológicas e outras condições que podem ser um risco para desenvolver uma forma grave de Covid-19 e de morrer por a Covid-19. Então, esse é o primeiro objetivo. Isso vai ser importante porque vai reduzir a mortalidade, vai salvar vidas, mas isso não vai interromper a transmissão. Por isso que o uso de cobrebocas, manter a distância física, evitar aglomerações, evitar sair se não é para uma atividade necessária, evitar hogares cerrados, ou seja, manter todas as medidas vai ser clave para garantizar que a transmissão em Las Américas não siga em alguns países crescendo como está nesse momento. Gracias, doctor. Entonces, usted mencionó recién 2.000 millones de vacunas son las que van a llegar por COVAX a los países de todo el mundo, estos 190 países que participan de este mecanismo y que es para inmunizar al 20% de la población. Y todo esto en 2021. Y también dijo entonces que van a llegar en tramos, ¿no? O sea, no van a llegar el 20% directamente a todos los países al mismo tiempo. No podemos esperar que en marzo, digamos, llegue ya el 20% de las vacunas, ¿verdad? Y que se va a ir llegando por tramos. Sim, exatamente. A vacuna vai chegar todos os meses, pero eu creio que uma vantagem que os países vão ter é a previsibilidade. Temos países em nossa região que começaram vacunando por seus acordos bilaterais, não são vacunas de COVAX, e que estão, alguns suspendendo a vacinação porque não têm mais doses, estão a buscar mais doses, outros estão a reduzir a aplicação. Há um debate sobre como utilizar bem essas vacinas, ou seja, é importante, además de ter a vacuna, ter a previsibilidade. Então, nessa carta que todos os países vão receber,
tem a quantidade exata que vão a chegar com a fecha, porque aí o país pode adaptar seu plano e dizer, mira, el mês de março vamos a vacunar esse grupo, el mês de abril esse grupo, el mês de maio esse grupo. Você ter essa previsibilidade que é muito importante para que o país, de maneira transparente, pueda aclarar para a sua população quais são os grupos prioritários, quais são os critérios que ha utilizado e como vai passar a vacuna. Doctor, estuve leyendo un poco sobre el tema y se mencionaba que proteger a los trabajadores, para proteger a los trabajadores de salud se calcula que sería un 3% de las vacunas, o sea que serían necesarias para ellos, serían un 3% de la población, ¿puede ser? Sim, sim, Sebastião. Essa é uma estimativa que temos, né, que 3%, quer dizer, o primeiro objetivo de COVAX é alcançar esses 3%, são suficientes para vacinar todos os profissionais de saúde que estão em atividade em um país e também a outros profissionais de áreas sociais essenciais que têm esse contato com as pessoas. Então, esse é o primeiro objetivo. O segundo objetivo são outros 17% da população, que aí com os 3% dá um total de 20%. 17% são suficientes para vacinar todos os adultos maiores e todos os adultos que têm uma enfermidade crônica que pode ser um risco para a forma grave da COVID-19. Então, por isso que decimos que o primeiro objetivo que temos com essa vacuna é salvar vidas. É salvar vidas. Não vai interromper a transmissão, não se pode ter a ilusão de que começou a vacinar hoje, amanhã, ou em uma semana, em um mês, a transmissão vai estar interrompida. Não vai estar. Ya. Doctor, quería que hablemos ahora un poco de las vacunas, ¿no? De las vacunas que van a llegar por COVAX. Vimos que la vacuna de Pfizer-BioNTech y las vacunas de AstraZeneca-Oxford han recibido, ¿no?, aprobación de la OMS para uso de emergencia. ¿Por qué estas vacunas sí van a llegar por COVAX y otras vacunas no o todavía no? COVAX é um mecanismo que, quando foi lançado ano passado, quando começamos, nós outros, da OPS e Unicef, que nosso fundo rotatório Unicef são os que fizeram o processo de licitação, invitamos a todos os produtores, né, que queiram participar. E COVAX já tem um contato e uma negociação com ao menos 16 produtores de vacunas. E todos os produtores são bem-vindos a COVAX. Pero, em COVAX, há que ter alguns critérios. Um deles é que todas as vacunas que possam ser adquiridas para o mecanismo COVAX têm que ser vacunas pré-calificadas ou que tenham uma autorização de uso em emergência da OMS. Então, esse é um processo que garantiza a qualidade, a segurança e a eficácia da vacuna. É o mesmo critério que nosso fundo rotatório sempre utiliza para todas as vacunas que compra para os países e em mais de 40 anos nunca tivemos problemas. Então, estamos mantendo o mesmo procedimento. Então, muitos produtores han demonstrado interesse de participar. A vacuna de Pfizer já está, desde o final de dezembro, já está com a autorização de uso em emergência. As vacunas de AstraZeneca receberam há 3 dias, essa semana, é lunes. Eu falo que são 3 porque a AstraZeneca tem a própria vacuna produzida em Europa, pero a AstraZeneca descentralizou a tecnologia para outros 2 produtores, um produtor em Índia, Serum Institute de Índia, que já está produzindo também a vacuna de AstraZeneca Oxford, e para um produtor em Coreia do Sul, que é o produtor KS Bioscience, que é um produtor também que já está produzindo. Então, foi um processo um pouco mais complexo, porque tem que comprovar que a produção em Índia e em Coreia do Sul são exatamente nas mesmas condições de qualidade, de segurança e de eficácia da vacuna original. Então, já temos estas. A vacuna de Moderna está em fase final de análise. A vacuna de Novavax, também, que vai ser produzida por
a fábrica de Novavax e a fábrica desse mesmo produtor de Índia, Serum Institute de Índia, vai produzir 2 vacunas, lá de AstraZeneca e lá de Novavax. Então, esse está também em barro análise, deve sair aí um par de dias ou semanas. Há 2 produtores de China, Sinopharm e Sinovac, que solicitaram também a autorização. Como esses 2 não têm vacunas pré-calificadas já, o processo é um pouco mais largo, então a OMS enviou uma equipe de inspeção às fábricas em China, essa inspeção já foi concluída e agora se está em la revisão do dossiê. Então, também se espera aí para o mês de março completar o processo e decidir se vai regalar ou não a autorização a esses 2 produtores de China. E seguimos em negociação com outros produtores, ou seja, todos os produtores que cumpram com os requisitos são bem-vindos para a COVAX. Então, já temos esse grupo de vacunas que estão aprovadas para uso e outras estão no processo. Doctor, ¿y cómo se acuerda, digamos, en la primera entrega de vacunas que haga COVAX a los países, teniendo en cuenta que en la canasta hoy en día están las vacunas de Pfizer y las vacunas de AstraZeneca, Oxford? ¿Cómo se define qué vacunas van a ir a los países? ¿Pueden llegar cualquiera de las 2? ¿Puede llegar una o la otra? Los países de alto financiamento e os países que recebem as vacunas sem pagar, quando fizeram sua adesão ao mecanismo COVAX, informaram algumas características. Por exemplo, alguns países já desde o princípio nos disseram que, mira, não temos interesse na vacuna de Pfizer, porque a vacuna de Pfizer necessita ultracongelamento, ou seja, de menos 70, e em nosso país não temos condições de armazenar vacunas com essa característica. Outros países estabeleceram que não aceitariam vacunas por arriba de um determinado preço, os países de alto financiamento. Então, por exemplo, porque o rango de preços é muito largo. Há vacunas de $4, 3 a 4 dólares por dose, hasta vacuna de $30. Então, alguns países disseram, mira, eu não aceito vacunas por mais de $15. Então, com todo isso, temos como um algoritmo para os países. O país tem que estar listo para receber a vacuna. Não se pode ter vacunas sem a capacidade de utilizar. Então, todos os países, os 10 países que vão receber a vacuna sem necessidade de pagar da região, tiveram que preparar seus planos nacionais de distribuição de vacunação. Nós outros, a OPS apoiou aos 10 países. Todos os 10 países da região já enviaram a fecha limite, que foi na semana passada. Todos os países da região enviaram, todos foram revisados por la OPS e todos estão listos já para receber a vacuna. Os países de alto financiamento também estão compartilhando seus planos nacionais e confirmando sua capacidade de receber a vacuna, de manter armazenada em condições seguras e de distribuir. Então, isso também é muito importante, porque a vacuna tem que chegar e começar já a ser utilizada de maneira rápida y de manera segura. Perfecto. Doctor, y para los que recién se conectan con nosotros, les cuento que estamos en vivo conversando con el doctor Jarbas Barbosa, subdirector de la OPS. Estamos conversando sobre el mecanismo COVAX y sobre las vacunas contra la COVID-19. Ustedes pueden hacernos preguntas también en nuestras redes. Voy a leer algunas de las preguntas, doctor, que ya nos han llegado. Por ejemplo, Gastón Sarapura dice, ¿la vacuna Sputnik V es efectiva contra la nueva cepa sudafricana? Gracias por la pregunta. Mire, primero, hay una preocupación global con las nuevas variantes, porque las nuevas variantes pueden afectar la capacidad de protección de las vacunas. Eso se tiene que evaluar vacuna por vacuna, porque muchas veces las personas hablan de vacuna contra la COVID como si solamente la marca de fábrica fuera distinta, pero eso no es verdad. A plataforma tecnológica que utilizam é completamente distinta. Temos algumas vacunas já que se estão utilizando, que são vacunas que utilizam plataformas tecnológicas
que já eram bastante conhecidas, que se utilizam em outras vacunas para sarampião, para outras influenza e outras enfermidades, e temos plataformas tecnológicas muito novedosas, como o RNA mensageiro. Então, há que avaliar vacuna por vacuna. Na vacuna Sputnik, o Instituto Gamaleya, que é o produtor, solicitou informações à OMS, informou que tem interesse de receber a autorização de uso de emergência, pero hasta o momento, hasta ayer a la noche, al menos, todavía não entregou um dossiê, su dossiê para que se pueda evaluar sua qualidade, sua segurança e a eficácia. Então, nós não podemos falar sobre qual é o comportamento da vacuna Sputnik em relação às novas variantes. Há algumas vacunas que, sim, temos alguma informação, porque, por exemplo, em África do Sul se estava sendo o ensaio clínico de fase 1 ou 2 com a vacuna de AstraZeneca, e há uma preocupação porque parece reduzir um pouco a eficácia. O número de pessoas era um número muito pequeno, então isso se está bajo uma avaliação. A recomendação do grupo assessor estratégico da OMS é para a utilização, que se deve utilizar a vacuna de AstraZeneca hasta que se tenha mais informações. Não se pode deixar de utilizar uma vacuna com base em um número muito pequeno. Outras vacunas que se estão testando em laboratório informam, como a vacuna de Pfizer, como a vacuna de Moderna, informam que para as variantes que se han detectado, a variante que foi identificada primeiro em Reino Unido, a variante que foi identificada primeiro em África do Sul e a variante que foi identificada primeiro em Brasil, suas vacunas seguem protegendo, pero isso há que monitorear. E isso é um alerta importante, porque o tema do acesso equitativo é um problema moral, como falou ayer o secretário-geral das Nações Unidas, o secretário Gutierrez, como nossa diretora chama a atenção sempre em las conferências de prensa, como o diretor-geral da OMS também chamou a atenção em la reunião do comitê executivo da OMS, pero também é um problema para a saúde. Por quê? Vamos imaginar que um país rico comprou vacuna para toda a sua população, toda a população adulta, porque não temos vacunas aprovadas com aprovação hoje dia para ninhos e adolescentes. Pero vacunou toda a sua população e crê que está protegido. Se o vírus sigue circulando em los outros países do mundo, novas variantes podem e vão surgir, porque esse é o caminho natural de um vírus, é fazer mutações. E pode ser que uma dessas variantes não seja protegida por la vacuna que esse país rico utilizou. Então, não é solamente um tema de la generosidade dos países, pero é um tema de ter uma estratégia capaz de ser efetiva para o controle global da pandemia. Por eso se dice también que nadie estará a salvo hasta que todos estemos a salvo, ¿verdad? Y otras preguntas que nos han llegado, por ejemplo, Andrea Sarmiento Ospina dice, ¿es recomendable vacunar a las personas que ya padecieron la COVID-19? Sí, eso siempre es una duda que las personas tienen. ¿Por qué vacunar las personas que ya tuvieron la COVID-19? Es importante primero porque nosotros no sabemos quanto tempo dura a imunidade que foi conferida por la enfermidade. E muitas vezes isso pode variar de uma pessoa para outra. Pessoas que tiveram uma forma mais leve podem ter uma imunidade menor que outra que teve uma forma mais severa. A própria capacidade do sistema imunológico da pessoa cambia também. Ou seja, com essa incertidumbre, não seria ético dizer que as pessoas que já tiveram que não se vacunem. Incluso já tivemos, eu creio que, ao menos em la região, com uma boa documentação, ayer em Brasil, é o primeiro caso de uma pessoa reinfectada por la COVID-19 que faleceu. Ou seja, as pessoas que já tiveram não estão protegidas. Ademais, algumas pessoas tiveram a confirmação
de la enfermidade por testes de anticuerpos solamente ou testes que poderiam generar muitos falsos positivos. Então, a recomendação é sim vacunar a las pessoas que tiveram, porque esse é quem garantiza que vão ter a proteção efetiva. E como estamos em um momento de vacinar a los mais vulneráveis, deixar um adulto maior ou uma pessoa com uma enfermidade, como hipertensão, diabetes, sem vacinar, porque já tiveram a enfermidade, pode ter uma exposição, um risco, que vão em la segunda infecção podem ter uma infecção mais grave e falecer. Então, do ponto de vista de saúde, da informação científica que temos hoje, é recomendável, sim, que os grupos vulneráveis, independentemente se já tiveram ou não a vacuna, devem ser vacunados. Seguro. Y Andrea también que consulte siempre, ¿no?, con las autoridades de su país y con su médico la recomendación para su caso en particular. Doctor, otra pregunta viene de Nanda Oliveira. Dice si la persona que recibe la vacuna puede tener alguna reacción adversa. Sim, as vacunas e os medicamentos podem generar reações adversas, e esse é conhecido. E em los ensaios clínicos de fase 1, 2 e 3, se evalua exatamente também a seguridade das vacunas. Todas as vacunas, quando são autorizadas para o uso, as autoridades reguladoras de cada país fazem uma avaliação dessas informações. E também a OMS, quando regala a autorização de uso de emergência ou a pré-calificação, faz uma revisão muito detalhada de todos os dados que os ensaios clínicos han apresentado. Hasta agora, todas as informações que temos, e já temos uma quantidade muito importante de vacunas que se han utilizado no mundo, mais de 180 milhões de doses. As vacunas são seguras. Tem algumas reações adversas, muito similar a outras vacunas, um pouco de dolor local, algumas pessoas referem que ao primeiro dia tiveram um pouco de febre, mas ao outro dia já estavam muito bem. Há alguns casos de reação alérgica grave, como todas as outras vacunas ou medicamentos injetáveis também podem ter. Então, não há nenhuma preocupação específica, como em todas as outras vacunas, pessoas que já tiveram reações alérgicas graves a outros medicamentos ou vacunas devem informar ao profissional de saúde para que se pueda observar a pessoa durante um período maior de tempo depois da dose, mas isso não é uma contraindicação absoluta para tomar a vacuna. As vacunas são seguras. Además de los ensaios clínicos, agora não estamos mais falando de 30 ou 40 mil voluntários em um ensaio clínico. Estamos falando de 180 milhões de pessoas que já tomaram as vacunas. Seguro que também aí há alguma variação entre distintas vacunas. Algumas podem ter um pouco mais de reações adversas, mas as vacunas que estão em utilização hoje no mundo, especialmente em los países que têm autoridades reguladoras e um bom sistema de farmacovigilância, as informações são informações muito positivas. Bien, porque justamente de las alergias también Gigi Gilgen preguntaba si las vacunas de Pfizer y AstraZeneca son para personas alérgicas, si se las pueden aplicar. Sim, mira, como estamos falando de pessoas alérgicas, é percentagem importante da população do mundo, porque há pessoas que têm ao polvo, não sei, los camarones, medicamentos. Isso não é uma barreira para as pessoas, mesmo pessoas que têm alergias, podem e devem tomar a vacuna se estão em los grupos que se vão vacunar. O que essas pessoas devem fazer é comunicar. E não é só para essa vacuna. Essas pessoas, quando vão a tomar qualquer medicamento injetável ou outra vacuna, também devem informar os profissionais de saúde. Mira, eu tenho uma alergia grave, já
tomei uma outra vacuna ou medicamento, porque isso vai informar e há procedimentos que o profissional vai adotar naquele momento. Pero, de uma maneira geral, não é uma contraindicação para as vacunas. Ou seja, Bien. mesmo pessoas com quadros de alergia devem tomar a vacuna se estão em los grupos prioritários. Perfecto, gracias doctor por la aclaración. Otra pregunta, dice Meilin Shandu, ¿qué tan seguro es que se haga una aplicación de dos vacunas diferentes? Por ejemplo, si la primera dosis es de la vacuna de AstraZeneca y la segunda de la Sputnik. Com os dados que temos hoje, não podemos fazer essa recomendação. Essa é uma pergunta que é importante ter a resposta, porque pode facilitar algumas estratégias em los países. Pero, como falei, as plataformas tecnológicas das vacunas são muito distintas, então são muito diferentes. Então, não há segurança de que a primeira dose de uma vacuna e a segunda de outra vai generar a mesma eficácia de tomar a segunda dose da mesma vacuna. Um dos pilares do mecanismo de aceleramento do acesso às ferramentas, esse DCEP está apoiando algumas investigações sobre esse tema, pero, até o momento, os estudos de eficácia que os produtores de vacuna estão apresentando, os que são de 2 doses, hablam de la eficácia para 2 doses de la mesma vacuna. Então, não podemos, nesse momento, fazer recomendações de combinação de doses de vacunas distintas. Bien, doctor, Catalina Lobo Guerrero dice si hay un porcentaje de vacunas en COVAX que serán destinadas a refugiados o a migrantes específicamente. Pregunta si van a ser donadas o si son partes de lotes de vacunas que los países que acogen a esta población deben comprar. Y pregunta si sabemos sobre Colombia, cuántas ha pedido para vacunar a migrantes. Esse é tema muito importante, né? Eu creio que os migrantes devem ter acesso às vacunas por razões humanitárias, mas também porque nenhum país vai estar protegido se não vacuna os migrantes que estão nesse país. Então, aí também é importante a solidariedade e é importante para que a estratégia de vacunação tenha sua eficácia. Estamos em conversações com Gavi, com a governança de COVAX, de ter uma quantidade de vacuna que pueda ser enviada a países aqui em la região, países como Colômbia e em outras partes do mundo, países que têm percentagem grande um número grande de migrantes que podem receber vacunas para esses para os migrantes e refugiados. Estamos em conversações com outras organizações internacionais que levam o tema de migração e refugiados e também com COVAX. E cremos que em um par de semanas vamos ter uma resposta sobre isso. É necessário, é direito, eu creio que foi uma decisão muito importante do governo de Colômbia de considerar os migrantes como pessoas que têm direito à saúde, né, durante a pandemia. Eu creio que é uma demonstração de um esforço humanitário que faz o país e estamos com o governo de Colômbia e com outros organismos internacionais de COVAX buscando efetivamente garantizar que tenham um adicionar um número de vacunas para poder garantizar também a vacunação de los migrantes. Bien, doctor, próxima pregunta es de Maribel Piñango desde Venezuela. Pregunta si las personas adultas o cualquier persona en realidad que tenga fiebre puede vacunarse. Não deve, porque e não é só para a vacuna de la COVID, para qualquer vacuna. É melhor de informar isso ao profissional de saúde e tomar a vacuna 2 ou 3 dias depois que passar a febre. Por quê? Porque se a pessoa já está com febre, pode ser que tenha alguma enfermidade já. E se toma a vacuna, sempre vai se quedar uma dúvida se o quadro que apresenta é por la enfermidade ou por la vacuna. Então, não se deve vacunar a pessoas que estão com febre, com esse quadro. Pode esperar 2, 3 dias e tomar a vacuna quando já esteja sem a febre.
Perfecto. Otra pregunta de Andrea Sarmiento dice, ¿cuántas dosis se deben suministrar a aquellas personas que ya les dio COVID? ¿Tienen que seguir con el mismo esquema o no? No mismo esquema, por las razones que hablé, la gran mayoría de las vacunas son vacunas de 2 doses. Tenemos solamente una vacuna, que es la vacuna de Janssen, que también va a ser un fornecedor del mecanismo COVAX. A vacuna de Janssen está concluindo seus processos de publicar todos os dados, pero a vacuna de Janssen é a única que demonstrou uma eficácia elevada com uma dose só. Todas as outras são vacunas de 2 doses. Bien. Y doctor, ¿y las vacunas de Sinopharm, pregunta Carla Manrique, estarán disponibles, aprobadas por la OMS? Mira, todos os produtores são bem-vindos, né? Sempre temos de pensar que não miramos as vacunas por sua nacionalidade, pero por sua qualidade. Porque temos como esta regra que nós outros, o Fundo Rotatório da OPS e Unicef também sigue a mesma regra, só podemos adquirir vacunas que são pré-calificadas por la OMS ou que têm da OMS a autorização de uso em emergência. Então, o produtor da vacuna Coronavac, que é Sinovac, e outro produtor de China, que é Sinopharm, solicitaram a OMS e receber essa autorização. Alguns produtores têm um processo mais rápido, porque já têm vacunas pré-calificadas. Então, a OMS já conhece bem o processo de produção, já regalou o certificado de boas práticas e outros requisitos. Esses dois produtores, como são a primeira vez que a OMS vai regalar, vai analisar uma solicitude para uma autorização de uso de emergência, o processo é um pouco mais largo. Então, tivemos que começar, a OMS teve que começar enviando uma equipe de inspetores para a China, que já hizo a inspeção das duas fábricas, e agora se está analisando o informe da inspeção e depois se vai analisar o dossiê que todos os produtores têm que entregar. As pessoas muitas vezes creem que o processo de autorização é burocrático, que é só enviar um pedido, gostaria de receber a autorização para minha vacuna, e alguém acha como algo burocrático, ok, você está autorizado ou não está. Não é assim. Os dossiês que asseguram a qualidade, a segurança e a eficácia das vacunas podem ser dossiês com 4, 5 mil hojas. Então, é um trabalho de evaluar com detalhe, porque é muita responsabilidade quando se autoriza o uso de uma vacuna. As vacunas são... não é o mesmo que os medicamentos. Os medicamentos se utilizam para um número pequeno de pessoas, em geral, a cada vez. Então, se pode perceber se passa algo diferente com esse medicamento, tem tempo de suspender o uso ao princípio, com um número pequeno de pessoas já utilizando. Para as vacunas, primeiro, se utilizam para pessoas sanas. Segundo, em geral, já se empieza utilizando para milhões de pessoas ao mesmo tempo. Então, é uma responsabilidade muito grande e mesmo com toda a pressão para ter o acesso mais rápido possível, não se pode, de maneira alguma, descuidar de revisar cuidadosamente os dossiês. Então, isso se vai realizar com Sinovac e Sinopharm, e cremos que a meio de março vamos ter a decisão. Vão ser muito bem-vindos para o mecanismo COVAX, porque vão ser mais produtores. Perfecto. Y doctor, con respecto a la eficacia, ¿no? Porque vemos las diferentes vacunas, vemos los resultados, vemos que algunas muestran una eficacia superior al 90%, otras superior al 60%, ¿no? Y se genera también como un debate de qué vacuna es mejor que la otra, qué vacuna me debería dar, si puedo tener acceso, qué vacuna nos va a llegar. ¿Qué es importante tener en cuenta sobre esto? Mira, a vacuna tem dois efeitos, né? Um é individual, é a proteção para a pessoa que tomou a vacuna. O outro é coletivo, porque o que chamamos de imunidade de rebanho ou imunidade coletiva.
né, que hoje é a denominação mais aceitada. Então, uma vacunação adequada é quando temos um percentual da população vacunada que pode ser capaz de proteger incluso a los que não se vacunaram. E isso é variável para cada enfermidade e para cada vacuna, existindo para sarampião, que é influenza, que é polio, e também para a Covid. Para a Covid, se crê que vamos a ter que alcançar ao menos 70% da população vacunada para pensar em controlar a transmissão. Outros modelos abrem hasta 90%. Vamos a ter que ver na vida real. Eu creio que Israel vai ser o primeiro país a alcançar aí 70% e vamos mirar o que passa em Israel. Pero a eficácia das vacunas, a Organização Mundial da Saúde, ao princípio, baseada em modelos matemáticos, considerou que vacunas que demonstram eficácia maior que 50% podem ser utilizadas para proteger os indivíduos e para também alcançar a imunidade de rebanho. Então, todas as vacunas com mais de 50% de eficácia podem ser utilizadas. Não se deve fazer uma comparação direta entre eficácia das vacunas. Por quê? Porque essa eficácia foi generada por os ensaios clínicos de fase 3, com 30 mil pessoas, 40 mil pessoas, 20 mil pessoas. Agora é que vamos ter os dados reais da eficácia no mundo real. Muitas vezes, em los ensaios clínicos, a metodologia foi um pouco distinta. Por exemplo, o resultado para a eficácia em geral, tomavam como 3 resultados. O primeiro, evitar a infecção. O segundo, evitar os casos graves. Em terceiro, evitar as mortes. Para evitar a infecção, algumas vacunas utilizaram solamente profissionais de saúde como voluntários. Profissionais de saúde são mais, em geral, percebem mais facilmente um síntoma, mesmo um síntoma muito leve. Então, buscam mais o teste para confirmar se estavam ou não com a Covid. Por isso que pensar que uma vacuna que teve 90% é melhor que a vacuna de 70% não é adequada. O que significa ter 70%, por exemplo, ou 80%? No caso de 70%, é que no grupo que tomou a vacuna, a incidência da Covid foi 70% menor do que no grupo que tomou o placebo, né? O grupo que não tomou a vacuna. Pero, como falei, esses foram resultados de 10 mil, 20 mil, 30 mil pessoas. Agora vamos atender os resultados em la vida real, e todas as vacunas autorizadas por la OMS cumprem com os requisitos de eficácia para assegurar tanto a proteção individual como alcançar a proteção coletiva se a vacunação chega a un nivel de más de 70% de la población. Bien, doctor, gracias por la aclaración. Tenemos varias preguntas y sigue llegando más preguntas por nuestras redes sociales. Gracias a todos los que se están conectando en vivo y siguiéndonos en esta conversación sobre COVAX y las vacunas COVID. Una pregunta de Gabriel Bastidas dice, ¿cómo debe ser un programa de vacunación para que sea efectivo? Pregunta cuáles son los grupos prioritarios a vacunar. Esto es algo que usted, doctor, ya habló. Y también pregunta si es correcto priorizar a militares o altos funcionarios como alcaldes, gobernadores y diputados. Gracias por la pregunta. Un programa de inmunización tiene que mirar todos los aspectos, todas las dimensiones que son importantes. Desde, por ejemplo, tener listo os processos regulatórios de importação de vacuna, revisar a cadena de frio, treinar os profissionais de saúde, ter uma boa comunicação para a população, né? Aclarar bem as vacunas que se vai utilizar, como foi o processo. E no caso de uma vacuna de acordo bilateral, que não é de COVAX, aclarar bem para a população como foi o processo de revisão de los dados, de la segurança, de la eficácia e outros. Ou seja, todos esses aspectos que nós da OPS, estamos apoiando a los países para ter forte.
Los grupos prioritarios, nosotros hacemos las recomendaciones. La decisión final é uma decisão de cada país, né? Os países têm uma decisão soberana sobre como vai ser sua estratégia de vacinação. Nossa recomendação, como falei, já foi de utilizar para, primeiro, profissionais de saúde, porque estão mais expostos e, quando miramos os dados da América Latina e do Caribe, são dados que nos fazem muito tristes, porque miles de profissionais na região, muitos miles tiveram a Covid, muitos tiveram a forma grave, muitos faleceram por la Covid. Incluir aí também profissionais que estão em contato com adultos maiores, que estão em áreas sociais claves para o país e que não podem deixar de trabalhar. Isso, como falei, é ao redor de 3% da população. E depois, salvar vidas, ou seja, proteger a los que têm mais vulnerabilidade para desenvolver as formas graves e morrer por la Covid. Adultos maiores e adultos que tenham enfermidades crônicas. Essas devem ser as prioridades. Essa é a recomendação da OMS e da OPS. Perfecto, doctor. Varias personas preguntan sobre vacunas que llegan o han llegado a los países que no pasaron por precalificación de la OMS o no fueron incluidas en la lista de uso de emergencias de la OMS. Y preguntan, ¿no?, sobre si son seguras, si es seguro administrar esas vacunas. ¿Qué podemos decir sobre eso? Mire, só podemos falar do que conhecemos. Então, essas vacunas podem ser vacunas excelentes, mas como o equipo de pré-calificação da OMS, que incluso nós outros, nossos técnicos aqui da OPS também participam dessa avaliação, hasta que tenhamos os dossiês de esses produtores para revisar tudo e poder afirmar que, sim, cumprem com os requisitos, não podemos dizer se são buenas ou se não são buenas. Eu creio que em cada país onde se estão autorizando, é importante que as autoridades reguladoras de cada país, COFEPRIS em México, a ANMAT em Argentina, Anvisa em Brasil, em muitos países têm as autoridades reguladoras, fizeram essas análises e devem informar a população que critério utilizaram. Eu creio que isso é muito importante para garantizar toda a transparência do processo. De nossa parte, como falei, todos os produtores são bem-vindos, todos têm que cumprir com o mesmo critério, entregar seu dossiê e para que a equipe de Ginebra lo pueda revisar e aí vamos atender informações seguras para falar de sua segurança, de sua eficácia e de sua qualidade. Perfecto. Gracias, doctor. Hay varias preguntas de personas que son inmunosuprimidos o tienen dudas sobre eso, si pueden aplicarse alguna de las vacunas que están disponibles. Por ejemplo, Narda Cecilia Málaga dice qué vacuna está aprobada para pacientes mayores de 65 años que están tomando medicamentos inmunosupresores. Graças pela pergunta, Narda. Mira, as duas vacunas que vamos começar a entregar por COVAX, as vacunas de AstraZeneca e a vacuna de Pfizer, estão autorizadas para todos os adultos depois de los 18 anos, incluso os adultos com mais de 65 anos. Tivemos algum debate sobre a eficácia da vacuna de AstraZeneca em los adultos maiores, com mais de 65 anos, pero o Comitê Estratégico da OMS, que faz a avaliação e faz as recomendações para todas as vacunas que se utilizam no mundo, lançou, na semana passada, documento muito detalhado com todos os estudos e demonstrou que, primeiro, a dúvida que se tinha era que o número de pessoas com mais de 65 anos em estudo clínico de fase 3 de AstraZeneca tinha uma quantidade pequena de pessoas. Isso é verdade. Mas mesmo com esse número pequeno, não tivemos nenhum caso de hospitalização ou de morte entre os adultos maiores que tomaram a vacuna de AstraZeneca. Então, com esses dados, esse grupo estratégico, que o acrônimo em inglês é SAGE, recomenda a utilização da vacuna em adultos com mais de 65 anos. Então,
Pfizer está e a AstraZeneca também está, que são as duas que temos agora para entrega por COVAX. Para os adultos que tomam medicamentos imunossupressores, independentemente da idade, podem tomar essas duas vacinas. Em geral, as pessoas que tomam, que têm a necessidade de tomar medicamentos imunossupressores ou que têm seu sistema imunológico comprometido por causas naturais, não devem tomar vacinas de vírus vivo atenuado, como é o caso da vacuna para fiebre amarilla, por exemplo. Pero as vacinas que estamos entregando por COVAX, as duas não utilizam a tecnologia de vírus vivo atenuado. Então, são vacinas seguras para essas pessoas e mais. Essas pessoas têm um risco maior de desenvolver uma forma grave. Então, as pessoas que têm seu sistema imunológico comprometido fazem parte do grupo mais vulnerável que deve ser priorizado conjuntamente com as pessoas que têm hipertensão, diabetes y otras enfermedades. Gracias, doctor. Y como ya estamos llegando al final de esta sesión, esta conversación que hemos tenido hoy sobre COVAX y las vacunas COVID-19, simplemente quería pedirle si puede hacer una reflexión final, ¿no? sobre este tema de las vacunas en nuestra región, en América Latina y el Caribe, teniendo en cuenta el momento de la pandemia en el que estamos, ¿no? y la ansiedad que también existe en algunos países porque lleguen las vacunas. No, gracias. Yo creo que primeiro, algumas perguntas muito específicas. E mirem, quando nós outros recomendamos uma vacuna por COVAX, enviamos para cada programa de imunização um documento muito detalhado. Esse que falei da vacuna de AstraZeneca tem 50 páginas, com todos os detalhes, todas as indicações e contraindicações. Os programas nacionais fazem essa distribuição, fazem a adaptação e distribuem para todos os profissionais de saúde. Então, se você é de um grupo prioritário e está em dúvida sobre a situação de uma pessoa, de sua família, se pode ou não tomar a vacuna, minha recomendação, pergunte ao profissional de saúde mais cerca que tenha, porque ele vai ter condições de contestar para cada caso específico. Eu creio que o mecanismo COVAX é um mecanismo que vai ser muito importante para garantizar o acesso equitativo. O acesso equitativo não está garantizado todavia. É importante ter mais donação de los países ricos. Em la reunião de los países do G7, os Estados Unidos provavelmente vai ser um anúncio de uma donação e outros países também, o que vai ser clave. E, además, seria muito importante que os países ricos, que já compraram ao redor de 75% da vacuna do mundo, puderam ter uma atitude de maior solidariedade e fazer com que parte dessas vacinas pudessem ser utilizadas imediatamente também por el mecanismo COVAX. Isso daria condições para começar a vacuna agora, final de fevereiro, começo de março, para salvar vidas, pero também já pensar no segundo semestre para alcançar uma cobertura com a vacuna capaz de controlar a transmissão da Covid. Muchas gracias. Perdón. Muchas gracias, doctor, entonces, por acompañarnos en esta sesión de hoy. Muchas gracias a ustedes también por sumarse y por sus preguntas. Recuerden que en estos momentos de pandemia, pero también de infodemia, donde vivimos, o sea, con esta sobreabundancia de información, recuerden siempre buscar y consultar en fuentes confiables la información que les va a servir para tomar decisiones informadas, y cuando llegue su turno y llegue la vacuna a su país, vacunarse, ¿no? Para protegerse y para proteger a los demás, y que entre todos podamos entonces poder terminar con esta pandemia. Así que muchas gracias nuevamente y seguimos conectados por las redes sociales de la UPS. Saludos.